Saindo um pouco da questão da formação da literatura brasileira a partir do projeto literário que o José de Alencar tinha, e falando um pouquinho mais do enredo do livro, se a gente pegar essa história e pegar os personagens da história e analisar de uma forma descontextualizada, vai parecer uma história muito bobinha, né? Em síntese, eu peguei a síntese que o livro de vocês traz, tá? Diz que, resumidamente, o livro apresenta a história de amor entre o guerreiro branco Martim e a indígena Tabajara Iracema, que, impossibilitada pelas suas tradições, vê-se obrigada a fugir com um forasteiro. Então, o que acontece? Lá no início do livro, a Iracema, ela tá ali numa cachoeira, ela dá uma flechada no Martim, que tá passando por ali. Ela meio que se arrepende, pergunta se ele tá bem, leva ele pra tribo dela. A tribo dela é a tribo dos Tabajara. Eles não estão do lado dos portugueses na colonização. Por isso, a tribo não aceita bem o Martim, que é um colonizador. Só que o pai da Iracema, que é o pajé da tribo, decide aceitar, né, por conta ali da filha, do pedido da filha, ele cuida do Martim. Enfim, eles têm um relacionamento, eu vou encurtar, né, para resumidamente, né? Eles têm um relacionamento. A tribo da Iracema é completamente dizimada por uma outra tribo indígena que defendia a colonização portuguesa, né? Ela se vê sozinha, ela vai morar na costa junto com o Martim e o Poti, que é a gente vai falar sobre ele já já. E, enfim, ela fica grávida, ele, junto com o Poti, vai defender o Brasil de invasões holandesas e francesas que estão rolando em algum lugar ali, e ela fica sozinha, ela tem um filho e ela morre, né? Quando o Martim volta, Iracema tá morta, e ele pega o filho, entra numa canoa, né, e parte nessa canoa. Esse trechinho da canoa inaugura o texto, na verdade, né? O texto começa com o Martim na canoa, com um cachorrinho, tipo um vira-lata, assim, o Moacir nos braços, né? Esse trechinho inaugura o livro e depois ele vai contar a história. Só que ele vai contar essa história, a história desse romance, esse romance trágico, né, que termina com a morte de Iracema, na forma de um mito. Pouca gente se lembra, mas o José de Alencar diz que esse livro ele vai falar da origem do Ceará, né? Ele vai trazer a história do Ceará. Ele traz para essa historinha uma dimensão mítica, né? Para o texto. O que acontece? O mito fundador ele tá contextualizando no Ceará, mas a gente pode utilizar as alegorias que foram construídas nesse texto para interpretar um mito fundador brasileiro, né? De acordo com. Aqui eu coloquei uma citação de um pesquisador que eu já citei também em sala de aula, um historiador chamado José Murilo de Carvalho. Ele diz que os mitos, especialmente de origem, são um dos instrumentos mais poderosos para a construção de identidades nacionais. Ou seja, um projeto que esses intelectuais tinham lá no século XIX. E aí, o que ele vai fazer? A construção de um mito fundador, né? Esse mito fundador do José de Alencar, ele tem algumas dimensões meio épicas, sabe? Não é um texto épico, mas ele tem dimensões épicas. Ele tem uma dimensão heróica na figura do Martim, que é esse colonizador português, e na figura do Poti, que é um guerreiro pitiguara, a tribo dele, né, que defende junto com os portugueses a colonização. E ele também tem uma dimensão que é histórica,